o Exame Nacional, o Enem, né? Então, a principal temática, né, que nós vamos abordar hoje é a questão do trabalho. Então, quais são as transformações no mundo do trabalho, né? Principalmente a partir da perspectiva do Fordismo e pós-Fordismo. Então, esses são temas centrais, né, que perpassam não só a filosofia como a sociologia. Então, por isso que nós estamos trazendo essa dinâmica para hoje, né, intercalando as duas áreas. Então, eu vou fazer essa abordagem inicial, a partir desse viés filosófico, tá? Trazendo uma visão mais introdutória do tema. Não vou aprofundar tanto no pensamento dos filósofos, né, até por conta do tempo, nós temos 30 minutos, né? Então, nós vamos realmente focar mesmo na temática, né? De que maneira nós podemos pensar as transformações do mercado de trabalho nos dias de hoje, né? Quais são os principais vieses que perpassam essas relações, né, de trabalho a partir da perspectiva do homem, né? Quais são as indagações que o homem deve se fazer a respeito dessa temática? Então, principalmente nesse sentido que nós vamos abordar aqui. É claro que para nós darmos início a essa problematização, eu achei muito pertinente trazer para vocês aqui o significado, ou seja, qual o sentido etimológico da palavra trabalho. Talvez muitos de vocês não saibam ainda. Vocês sabem qual o sentido da palavra trabalho? Trabalhar, né? Andrea, perfeito, Andrea. Então, eu trouxe aqui o sentido da palavra. A palavra trabalho, como vocês podem observar aqui, ela vem de tripalho, né? Que é um termo em latim que significa o quê? Um instrumento romano de tortura, tá? Utilizado, né, principalmente no sentido de tentar limitar certas ações praticadas pelos homens escravizados, tá? Então, esse instrumento de tortura, ele tinha o formato de um tripé, né, de madeira, e onde a pessoa ficava aprisionada ali, naquele tripé, e é claro que ali ela começava a sofrer, né, atos de crueldade, de tortura, os mais variados. Então, o sentido da palavra trabalho, ela remete a isso, né, a essa concepção de tortura, de crueldade, né? Então, desde o sentido etimológico, já se tem o quê? Uma perspectiva positiva ou negativa do trabalho? O que vocês acham? Negativa, né? Então, esse é o sentido mais usual que vem do latim, né? Então, a palavra trabalho, do verbo tripalhare, significava inicialmente torturar alguém no tripalho, justamente nesse instrumento de tortura, né? Então, é um sentido negativo, como nós estamos percebendo, né? Que está ligado à ideia de trabalho como uma prática cruel e torturante, tá? Mas nós vamos perceber que esse não é o único sentido da palavra trabalho. Essa palavra, ela vai ter vários significados, né? Diferentes significados no decorrer do tempo, da história, do pensamento filosófico, sociológico, né? Que vai ser abordado aqui pelo professor Josiel também, tá, gente? Então, aqui eu trouxe mais algumas conceituações para vocês, né? Para nós termos o quê? Uma certa abrangência. E como é que funciona essa temática, tá? Primeiro, trabalho, né? Que a Andrea já falou, tem a ver com trabalhar, com algum tipo de esforço físico, né? Mas será que o trabalho é só esforço físico? O que vocês acham? Não, né? O trabalho também está ligado a que outro tipo de esforço? Intelectual, né? Então, nós temos aqui já uma alteração nessa perspectiva, né? A princípio, o trabalho consiste em uma atividade que visa fazer uso dos recursos naturais, como nós estamos percebendo aqui, com o intuito de provocar uma alteração no ambiente em que vivemos. Então, nesse sentido, a ideia de trabalho está diretamente ligada à ideia de quê, gente? De cultura, né? Eu acredito que nós já tenhamos conversado isso aqui em sala de aula. A cultura é todo fazer humano, né? Então, toda a transformação do homem sobre a natureza, no sentido, né, de trazer, de proporcionar ao homem algum bem-estar, né? A transformação da natureza no sentido de criação, a gente vai denominar de cultura. E o trabalho, né, como algo que também parte dessa transformação da natureza, ele também está diretamente ligado à ideia de cultura, tá? Isso não está aqui nos slides, mas é uma informação adicional que eu estou repassando para vocês, porque não dá para falar dessas relações de trabalho, do mercado de trabalho, sem falar da transformação que o homem exerce sobre a natureza, né? Nesse sentido cultural, né? De criação mesmo, de transformação, tá?
É claro que em outros sentidos, né, que estão muito diretamente ligados à perspectiva filosófica, como da Grécia e Roma Antiga, né, o que acontecia nessa perspectiva da Roma e da Grécia Antiga? O trabalho era visto de que maneira? O que vocês acham? O trabalho, é claro, as relações do trabalho, acima de tudo, elas se baseavam, né, na escravidão. Nós sabemos que a base, né, da sociedade grega antiga era a escravidão. Né? Então, essas relações de trabalho, geralmente, elas se pautavam a partir daí. Então, o trabalho estava dividido em duas esferas. Né? O trabalho físico, né, que é o trabalho braçal, tá? Que era amplamente desvalorizado naquela sociedade, né? Tanto que o escravo, claro, ele jamais poderia ser detentor do título de cidadão, ele estava excluído, né, dessa categoria. Por quê? Porque na Grécia Antiga existia uma estrutura hierárquica, né, da sociedade, onde os escravos estavam na base da estrutura, né? A fundamentação, eles eram responsáveis pela construção, né, daquela estrutura social, contudo, aquele tipo de trabalho físico, braçal, executado pelos escravos era amplamente desvalorizado. E temos também o trabalho intelectual, né, esse sim, bastante valorizado na Grécia Antiga, né, para vocês perceberem essas distinções. E algumas tecnologias, elas são muito interessantes, né, porque na Grécia Antiga se costumava associar o trabalho, digamos assim, tempo livre que a pessoa teria para se dedicar às atividades intelectuais, ao trabalho intelectual de ócio. Acredito que todos vocês já conhecem essa palavrinha aqui, não é verdade? Quem nunca ouviu falar em ócio aqui? O que seria o ócio? Quando nós falamos, geralmente, a uma pessoa, você é uma pessoa ociosa, nós estamos querendo dizer o quê? Uma pessoa que não se utiliza do seu tempo, geralmente uma pessoa preguiçosa, não é verdade? É associado, tem uma acepção muito negativa nesse sentido, uma pessoa ociosa, uma pessoa preguiçosa, uma pessoa que não tem, realmente não valoriza o seu tempo livre, que ela procura fazer outras coisas que não estão ligadas ao aprimoramento intelectual, só que na Grécia Antiga era muito diferente. A pessoa, o cidadão, que era o único que poderia, né, se dedicar ao ócio, né, ele estava ligado justamente a quê? Às atividades nobres. Era um tempo que você, né, poderia dispor às atividades nobres na Grécia Antiga. Tá? Então, essa visão de ócio, né, ela se modificou no decorrer dos tempos. Então, hoje nós temos uma percepção muito negativa da ideia de ócio, mas na Grécia Antiga funcionava de outra forma. O ócio era valorizado, era positivo, porque os cidadãos precisavam desse tempo livre para se dedicar às atividades nobres, né? Aos debates políticos, à arte da guerra, tá? Todos esses aspectos eram valorizados pela sociedade. A própria, o professor Rony está acrescentando aqui, a própria filosofia também, né? Exatamente. A própria filosofia era considerada, né, uma arte nobre também nesse período. Tá certo? E é lógico, temos a outra perspectiva, a outra visão, né? A negação do que, gente? Do ócio. O que é o negócio, né? Ou seja, o negócio, né? Como nós vemos aqui o termo, que é o não ócio. Então, seria justamente o inverso, né, dessa perspectiva. Você, quando você nega o ócio, você vai fazer o quê? Você vai ter que trabalhar para a sua própria o quê? Subsistência, né? Então, nós temos essa dupla perspectiva, né, acerca da concepção de trabalho na Grécia Antiga. Tá? Então, trabalho, né, enquanto subsistência, né, ou seja, algo que é necessário, né, para a manutenção da vida, que é a negação do ócio, a negação daquele tempo livre, né, que eu falei anteriormente, e temos o ócio, né, que é essa liberdade, né, para usufruir de certas atividades consideradas nobres, como inclusive o próprio exercício da filosofia, né, André? Pode passar.